Olá, eu sou a Débora Alves, do Ateliê Débora Alves, e se você está chegando aqui agora, esse canal tem várias dicas de empreendedorismo criativo, de comunicação e muita receita de crochê para você que quer fazer para vender, para relaxar, para, enfim, se distrair ou para ter esse prazer de fazer as próprias peças. E nós estamos aí comemorando 100 mil inscritos, queria agradecer a cada um de vocês que entra aqui, que assiste, que curte, que comenta, muito obrigada. E eu pedi para vocês lá no Instagram, se você ainda não me segue, tá aparecendo aqui, pedi para vocês mandarem perguntas que eu pudesse responder nesse vídeo comemorativo. E aqui estão algumas das perguntas. Então vamos lá. Primeira pergunta. No começo, a gente deve só trabalhar com encomenda ou ter um estoque? Depende muito do seu perfil, né, do que você quer fazer e das suas condições, né, como é que você começa. Eu acho sempre que o importante é você ter pelo menos uma peça de cada item do seu portfólio, uma vez que você decidiu o seu portfólio, já sabe o que você quer fazer, qual tipo de peça você quer tecer, você ter um de cada modelo, né, um de cada tipo, para que a pessoa possa ver e também para que você saiba precificar corretamente, porque daí você já fez uma peça e você já sabe quanto cobrar por aquela peça. Eu particularmente nunca gostei de fazer encomenda, porque eu não trabalho muito bem com esse tipo de pressão, assim, eu não gosto, aí eu me coloco muita pressão, eu acho que eu tenho que terminar de um dia para o outro, enfim. As poucas vendas que eu fiz foi de pronta entrega. Eu prefiro ter umas peças de pronta entrega ali disponíveis no site e quem quiser compra o que está pronto, tá? Mas é claro, tudo depende da necessidade. O meu ganha-pão não é esse, né? Eu dou aula, eu dou palestras, então o meu foco não é esse. Por isso até que eu sou mais tranquila em relação a isso. Agora, se você quer trabalhar com venda de peças, eu sugiro que você aceite sim encomendas, mas que primeiro tenha pelo menos uma peça de cada modelo. Próxima pergunta. Quais as cores do verão para investir em fio de malha para colares? Então, uma das cores que está vindo bem forte é essa daqui, que é o menta, o verde menta. Tá vindo muito forte. Todas as cores pastéis estão voltando, então o salmão clarinho, o lilás clarinho, rosa clarinho, como eu falei, esse verde menta, o azul mais pastel, todos esses tons de pastel estão voltando. Os neons também vão ficar, já estavam aí na outra estação, vão ficar, depende do gosto, né? Eu particularmente não gosto muito, mas a gente não tem que se tomar de base o tempo todo, né? Nossa cliente pode gostar. O mostarda permanece, particularmente nos acessórios, ele sai um pouco das roupas e vai para os acessórios. Então essas cores eu investiria. Eu não compraria quilos e quilos de fio neon, porque passado o verão eu acho que eles vão parar de fazer tanto sentido. Essas cores pastéis não, você vai utilizar no verão, na primavera, no outono, enfim. Você pode adaptar, você pode reutilizar. O neon ele é mais específico, ele é mais pontual. Então, se fosse para dar um conselho, eu diria o seguinte: compre mais das cores que você pode aproveitar em outros momentos e menos das cores que são bastante pontuais. Outra pergunta. Os fios são de uma largura só? Uma largura igual? Então, depende bastante do que você está falando. Quando você fala em fio de malha, o fio de malha ele é resíduo têxtil, o fio de malha tradicional que a gente conhece. O que significa isso? Que ele é restinho da indústria têxtil. Então, o que a indústria ia dispensar virou fio. Então, ele tem uma largura irregular e ele pode ter emendas. Agora, recentemente no mercado nós temos os fios premium, chamados premium. Por quê? Porque eles têm a largura toda regular, não tem emendas, e aí esse sim tem uma largura fixa. Agora, se você for comprar o fio de malha tradicional, resíduo têxtil, tem sempre surpresa, e aí não é um problema da marca, um problema nada disso, é porque pode ser mesmo, como a resíduo, não tem como a própria marca dizer para vocês, olha, nesse novelo não vai ter nada, né? Não tem como eles garantirem isso. Que mais? Você tem uma poltrona específica para crochetar? Não. Eu normalmente estou nessa cadeira velha aqui de escritório, que tem um braço, ela é ergonômica, tá vendo? Tá descascando já. E tem um braço, ou eu estou no sofá e aí eu apoio as minhas costas para ficar mais retinha. Eu não faço tanta questão de ter meu cotovelo apoiado, mas eu tenho que ter as costas, porque senão a gente vai fazendo isso e vai tensionando e vai tendo um peso gigantesco aqui na cabeça, o que causa dores aqui atrás na região da nuca, né?
Quais os melhores tecidos para forrar bolsas? Então, os melhores tecidos são os de algodão e eu uso aquele para patchwork, né? Como chama aquilo? Eu vou pesquisar, vou colocar aqui embaixo, mas tem um nome esse tecido, mas é algodão, ele é uma trama mais fininho, um tecido mais macio, eu acho que é o melhor tecido para forro. Próxima pergunta, deixa eu ver. Essa pergunta eu adorei. Como produzir conteúdo interessante além do crochê e sobre o crochê? É o seguinte, quando você vai trabalhar no seu perfil, você vai definir o nicho, né? O que você vai trabalhar? Vou trabalhar só com fio de malha. Você pode definir o nicho por material, por exemplo. Ou você pode definir o nicho por produtos. Eu vou trabalhar só com cestos, ou vou trabalhar só com bolsas, ou vou trabalhar só com acessórios femininos. Você vai definir o seu nicho. Uma vez definido o seu nicho, você vai pensar em quem é esse público-alvo. E pensar assim, mulheres, não é só de uma maneira tão geral. Gaste um tempinho e fique pensando, quem é essa mulher que pode se interessar pelo seu produto, mulher ou homem, enfim. Do que essas pessoas gostam? Quais são os gostos, a cultura, grau de escolaridade, é bom você imaginar. Por que isso? Para você poder adequar o seu discurso, adequar a sua comunicação a quem você quer se direcionar, né? Uma vez definido isso, você vai pensar que gostos essa pessoa tem. Bom, no meu caso, por exemplo, então são mulheres que gostam de fazer crochê, numa faixa aí de 30 a 50 é o maior número de mulheres que me seguem, então eu tenho esse dado pelo Instagram, pelo YouTube, então eu penso, bom, pelo que essa mulher se interessa? Ela se interessa por eu falar sobre resgate da autoestima, ela se interessa por eu compartilhar dicas de beleza, ela se interessa por eu falar sobre comunicação, porque a maioria delas é empreendedora. Então eu vou listar a série de interesses dessas pessoas para eu poder fazer o meu plano editorial. Então vou dar outro exemplo. Você trabalha com amigurumi, por exemplo. Quem compra amigurumi normalmente? São mães ou pessoas que querem presentear crianças pequenas. Então a maior parte, na verdade, é mãe ou madrinha de alguém. Pelo que essas pessoas se interessam? Assuntos infantis, dicas de literatura infantil, dica de passeio bacana para fazer com criança, dica de brincadeira para fazer em casa, dica de faça você mesmo com criança. Enfim, tem uma série de assuntos que você pode utilizar para gerar conteúdo, tá? Para não falar especificamente. Inclusive, uma dica que eu dou é a seguinte, quando você vai, por exemplo, divulgar, né? Um produto, um cesto, quero vender um cesto. Então, o primeiro post que você faz é, olha que cesto bacana, feito com tal material, ideal para você fazer tal coisa. No outro post, você ambientaliza esse cesto e fala, olha, uma dica de organização. E aí você usa o seu cesto na dica de organização. No outro post, você faz uma dica de decoração, de cores, por exemplo, combinação de cores, e usa o cesto. Você está vendendo o mesmo cesto sem dizer para a pessoa compre. Ela está vendo o cesto ambientado, ela está vendo o cesto utilizado em outros contextos e ela vai querer aquele cesto muito mais do que se você simplesmente disser compre meu cesto, tá? Então explore esse conteúdo todo que existe além do seu produto. Outra pergunta. Como conciliar o tempo? Mãe profissional, empresária, esposa, enfim... Essa é uma pergunta bem cabeluda, bem difícil mesmo. Mas assim, eu tenho algumas dicas, né? Que é a seguinte, eu, por exemplo, tô com 3 crianças em casa, 2 empregos, né? E aqui, YouTube, Instagram e Facebook, e mensagem para responder, e-mail, etc. Então, uma dica que eu dou aproveite qualquer minuto que você tenha. Então agora, por exemplo, eu tinha meia hora entre um compromisso e outro. Eu falei, eu vou gravar. Porque se eu não fizer isso, eu esperar até horas, né? Tem muita gente que fala assim, não, eu espero ter uma calmaria, uma tranquilidade para Não, se eu for esperar isso, eu não vou fazer nada. Então eu corrijo prova aguardando na fila do banco, eu gravo nessa meia hora que eu tenho, eu escrevo post em 5 minutos, 10 minutos, esperando criança na porta da escola, eu faço crochê enquanto eu tô conversando ou enquanto eu tô assistindo televisão. Então não é uma coisa assim super tranquila, tá? É meio assim enlouquecedor, mas quando você tá nesse momento de início, né? Porque eu estou em uma transição de carreiras, né? Nesse momento de investir muito tempo, você tem que fazer isso. No momento que você está com criança pequena, porque a criança depois cresce, mas no momento que você está com uma criança pequena, você tem que meio que fazer um pouco isso. Então, uma dica que eu dou
utilize qualquer minuto que você tenha. A outra dica é planeje, organização é tudo, porque a hora que você coloca no papel, amanhã eu vou fazer isso, isso e isso, você um pouco tira da cabeça e põe no papel. E aí o seu cérebro para de se preocupar tanto com a ordem com que as coisas vão ter que fazer. Então é menos uma coisa para te tomar tempo e energia. Então organize por prioridades. Então eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, depois se sobrar tempo eu faço aquilo outro. E aí numa lista você vai inclusive ticando, tá? Isso do ponto de vista de estímulo cerebral, muito importante que você faça esse tipo de checklist. Aí depois não deu, você transfere para o outro dia, mas organize seus posts, organize sua vida profissional, organize sua vida na rede social, organize lista de compras. Quanto mais organizada você conseguir ficar, mais tempo você vai ter. Tá? E aí você tira um tempo, cada um tem um método, tem gente que faz na sexta, tem gente que faz no domingo, eu às vezes faço na segunda de manhã, ou dá uma organizada na semana nessas esferas aí, né? No meu caso são 3 esferas, a casa, né, que aí tá junto a família, as crianças, o meu trabalho fora das redes sociais e o meu trabalho nas redes sociais, então eu organizo essas 3 esferas para começar a semana mais ou menos aí organizada. Que mais que tem aqui? Pedindo para fazer um papo de blusa. Então, gente, vestuário eu não domino tanto. Eu gosto de fazer vídeo de coisas que eu domino, até para poder passar da forma mais clara possível para vocês. A Marie Castro tem um canal muito bacana de vestuário. A maior parte dos vídeos dela é de vestuário. É uma maneira simples, fácil de entender. Ela dá uma aula muito bacana e ela sempre explica como você adaptar para todos os tamanhos que você precisa. Eu vou tentar colocar num card aqui, senão você procura Marie Castro, que está aparecendo escrito aqui embaixo, tá bom? Deixa eu ver aqui, como fazer o acabamento perfeito. Então, o acabamento, gente, é uma coisa muito importante, porque às vezes o seu crochê tá lindo, a sua peça tá perfeita, mas aí o acabamento deixa a desejar e a pessoa olha aquilo e fala, não gostei. Então, tomar muito cuidado com o acabamento, e aí a pergunta, né, como fazer o acabamento perfeito, vai depender do material que você está utilizando, do fio que você está utilizando. Então tem fio que você tem que dar um pontinho com fio de malha, eu gosto de dar um pontinho com agulha de costura da mesma cor. O fio náutico eu queimo, o fio de antúrio de poliéster eu colo a pontinha dele. Então depende de cada um. Sempre eu dou dica aqui de acabamento nas peças, mas o importante é preste bastante atenção no seu acabamento, tá? E última pergunta que eu vou responder hoje é a seguinte: qual o fio de malha mais leve ideal para bolsas? Porque muitas clientes reclamam do peso. Seguinte, os fios premium, né, que são aqueles que eu falei, que eles têm largura regular, não tem emendas, etc e tal, normalmente eles são feitos de um material mais leve do que o resíduo têxtil. O resíduo têxtil você não tem muito como ter controle, né, do peso. No fio premium você tem controle. E aí um novelo de 500 gramas você consegue fazer uma bolsa média, né? Se você pegar um fio premium 500 gramas, você consegue fazer uma bolsa média que equivale mais ou menos ao rendimento de 1 kg de um fio de malha de resíduo. Então, para você fazer bolsas, eu aconselho você a fazer com fio de malha premium ou com outro material. O fio náutico é muito bacana porque ele é leve. O fio antúrio de poliéster é leve também, então você garante, por exemplo, uma bolsa que daria 1 kg de malha, às vezes dá 250 gramas esses outros fios. E isso é muito importante você pensar, porque se você vai fazer uma bolsa grande para venda e ela começa com 1 kg de saída, né? Tipo, você entrega para a pessoa com 1 kg, ela vai ainda colocar carteira, bolsa, carteira, necessaire, celular, então aquela bolsa vai ficar muito pesada e provavelmente vai ficar desconfortável para ela utilizar. Então preste bastante atenção nisso. Se a bolsa for menorzinha, for uma clutch, dá para fazer de malha tranquilamente. Se ela for maior, presta atenção nessa questão do material, porque às vezes isso vai interferir e vai definir a decisão de compra ou não da sua cliente, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas. E uma notícia bacana, tá rolando agora o mês inteiro, sorteio no meu perfil do Instagram, uma sacola personalizada com meu nome, que vai um monte de material dentro, material sortido que eu tenho aqui, material bacana, né, de confecção de bolsas, alças, fios, enfim, eu coloco na sacola e envio para vocês. Para participar, basta você comentar em qualquer post da semana,
tá? Qualquer post da semana você vai lá, comenta e você já está automaticamente concorrendo ao sorteio da semana, um sorteio por semana, tá bom? Então, muito obrigada por vocês terem assistido até aqui, muito obrigada por assinarem o canal. Se você gostou desse vídeo, por favor, clique em gostei e não se esqueça de assinar o canal para não perder, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima!